Olá pessoal, tudo bem? Me chamo César Barbosa e hoje estou aqui para a gente fazer o estudo da língua inglesa, né? Com quais recursos a gente trabalha para se ter um bom estudo da nossa língua. E principalmente quando a gente vai tratar de outra língua, né? Uma língua que não é a nossa. Então a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente for fazer esse estudo para que tudo saia bem e vocês consigam aprender mais. Tá certo? Na aula de hoje a gente vai ver um pouco do recurso de persuasão, né? O que é isso? Como é que a gente deve fazer? Como é o trabalho? Como é que a gente identifica esse tipo de recurso, né? A gente vai conseguir ver bastante coisa disso hoje, tá ok? Então eu vou pedir para vocês prestarem atenção que a gente vai começar agora, tá? Então, o nosso tema é recurso de persuasão, né? A gente tem uma definição para isso, tá ok? A definição é: persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. Ou seja, a gente usa da técnica de persuasão para fazer com que a pessoa aceite, que a pessoa entenda, venha para o nosso lado, né? A partir daquilo que a gente apresenta, do que a gente usa, né? Que pode ser, por exemplo, um recurso emocional ou um recurso simbólico. Entende? Pode ser uma ideia, uma atitude, realizar uma ação, né? Uma ação de compra, uma ação de fala. Tá tudo muito bem atrelado a isso, tá ok? Esse tipo de recurso ele é muito usado na questão do falar. Entretanto, a gente vai ver que a gente também consegue usar esse recurso no sentido visual, tá ok? Recurso de persuasão é gênero textual? Muita gente tem dúvida nisso, né? Porque ele tem bastante elemento e esses elementos às vezes confundem se é ou não um gênero textual. Entretanto, não. Por mais que pareça, ele não é um gênero textual, ok? Entretanto, ele se faz presente em vários gêneros textuais e a gente vai ver alguns desses gêneros, tá ok? Como, por exemplo, texto, carta, o gênero textual carta, né? Por exemplo, uma carta de solicitação, reclamação, quando a gente vai solicitar alguma coisa, né? Eu preciso deste equipamento, eu preciso desse material, vou botar ali nesse texto, nessa carta, elementos para persuadir a pessoa que está lendo a aceitar e mandar enviar esse material que eu estou precisando, não é isso? Ou a carta de reclamação. Eu vou fazer com que a pessoa que está lendo entenda os motivos pelo qual eu estou reclamando, ou seja, eu vou persuadir ela, né, a aceitar aquela reclamação. Eu também uso o persuadir, né, no texto publicitário ou propaganda. É muito usado, é muito explorado esse recurso em tantas e tantas propagandas, né? A gente vai ver que a gente encontra esse tipo de propaganda em TV, em livro, em jornal. Mais para frente a gente vai trabalhar isso bem melhor, tá certo? E a gente também usa na questão, no gênero textual, artigo de opinião, né? A partir do momento que eu estou apresentando a minha opinião sobre determinado assunto, sobre determinado tema, eu vou fazer automaticamente com que aquela outra pessoa venha a pensar da mesma forma que eu. Então, de certa forma, né, eu também uso a questão do persuadir no gênero artigo de opinião, ok? Como eu disse, a gente não só usa a questão textual. Tem outros elementos que a gente usa para que a gente possa aproveitar mais essa questão da persuasão, né? E um deles é elementos visuais. O que são elementos visuais? A gente vai poder entender isso agora, né? São de natureza diversa, tá certo? E se constituem importantes métodos complementares para melhorar o entendimento do que é informado. Ou seja, eu posso fazer com que aquela pessoa entenda o meu ponto de vista a partir de um texto. Entretanto, se entende melhor quando se tem uma imagem, tá ok? Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Que são bastante usados e eu vou explicar um pouquinho deles para vocês. Essa primeira placa, né, Keep the Silence, ou seja, mantenha o silêncio, a gente vê muito em quê? Nos hospitais. Por ser um ambiente, né, que necessita de silêncio, então, muitas vezes, ou a maioria delas, se encontra essa placa nas paredes dos hospitais, né? E um outro tipo também de placa que a gente vê muito é a questão da sinalização de trânsito. Eles usam desse argumento
que não traz a questão do verbalizar, né, do texto, e usa mais a imagem. Óbvio, a gente tem o exemplo aqui de stop. Stop, né? Então, automaticamente está ali usando um recurso visual, entretanto, também verbal, né? Se usa da palavra. Mas, como vocês podem ver, a maioria deles usam apenas símbolos, tá ok? Quais outros elementos são usados? Quais são esses outros elementos que a gente usa para fazer com que o entendimento seja mais claro, né? Então, a gente consegue entender melhor pelo tipo de fonte, né? A fonte da letra, tamanho da letra, as cores usadas, figuras e jogo de palavras. Tudo isso está muito bem atrelado para que seja entregue algo convincente, né? Eu vou usar da persuasão para convencer a pessoa a entender aquela ideia a partir desses recursos, desses elementos, né? Então, as figuras são muito usadas, né? Os tipos de fonte e como são usadas essas figuras, né? A gente tem a questão de design, de criação e coisas desse tipo, que a gente consegue trazer mais a partir de uma edição a compreensão das pessoas que estão lendo ou vendo, né? Onde podemos ver? Em revistas, jornais, livros, TV no geral, né? Programas, novelas, séries, comerciais, jornais, por aí vai, né? Conteúdos de mídias sociais, panfletos, outdoor e outros mais, tá certo? Aí eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês entenderem, né? Nesse primeiro a gente tem uma propaganda de um sanduíche e tem o texto, né? Tem a questão verbal, mas também tem um elemento visual, porque quando se trata de comida, a imagem vende mais, né? Quando a gente está tratando de uma questão publicitária, a imagem vende mais, né? O pessoal olha primeiro o quê? A imagem, depois vai captar o texto, entende? A gente também tem capa de revista, né? Como é que está usando esse elemento visual, a edição que foi usada e juntamente com os textos que fazem com que esse entendimento seja melhor compreendido. E a gente também tem aqui um jornal, né, que tem a questão das imagens, do tipo de fonte, do tamanho da letra, não é isso? A questão também de como é usados algumas fotos, algumas imagens, né, para fazer com que a imagem converse com o texto, com o que está ali publicado. A gente vai fazer uma análise melhor da questão do merchandising, que é a publicidade de vendas. Tá ok? A gente tem aqui a propaganda do iPhone 5, já é um pouco antiga, né? Entretanto, a gente vai conseguir fazer uma análise dessa propaganda, que é, a gente tem aqui a imagem 1 e a imagem 2, e o título, o texto da imagem 1 tem o seguinte, né? O título foca em chamar a atenção. E como é usado esse recurso para chamar a atenção? A partir desta frase. A maior coisa que aconteceu ao iPhone desde o iPhone. Ou seja, a gente consegue aí fazer uma interpretação textual, né? A maior coisa que aconteceu ao iPhone desde o iPhone. Ou seja, foi necessário uma atualização do iPhone, no caso o iPhone 5, para se mostrar maior do que a invenção, a criação do smartphone iPhone. Então a gente faz até uma questão de comparação, né? E já na imagem 2 a gente tem o seguinte texto. O iPhone 5 é feito com um nível de precisão que você esperaria de um relógio bem trabalhado, não de um smartphone. Ou seja, se espera um trabalho bem feito, com mais cuidado, né, na produção de um relógio, porque trabalha ali com dados exatos, né? A questão do horário, da data, mas não de um smartphone. E o iPhone 5 veio trazer isso, né? Veio usar a questão da precisão, do exato. Então também não deixa de ser uma comparação, tá ok? Eu também fiz essa análise da questão do outdoor, né? O outdoor que usa a questão do uso da linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é que se usa de textos para explicar, para expor a ideia, né? E já a linguagem não verbal é que não se usa texto, é apenas a imagem, né? Então a gente tem essa primeira imagem, que é um tipo de estilingue, né? Colocado ali nos bancos traseiros do carro. E a gente tem a seguinte frase. O banco traseiro não é mais seguro. Mais seguro o quê? Que os da frente, né? Coloque o cinto.
Ou seja, não é porque você está no banco de trás que você não vai usar o cinto. Pelo contrário, você tem que usar também. Aí por isso que vem essa questão do conciliar a imagem com o texto. Será que numa batida, como é que o corpo vai reagir você estando no banco de trás? Você vai ficar paradinho no mesmo canto como se você estivesse usando o cinto de segurança? Não, né? E a gente tem aqui a segunda imagem. Essa segunda imagem eu não botei texto complementar aí embaixo, porque não necessita, né? A gente sabe o quê? Que essa marca Hot Wheels, ela vende carrinhos de brinquedo, né? E o que foi feito? Um outdoor onde uma criança fica olhando para esses carrinhos, né? Sendo que, na verdade, esses carrinhos são os carros de verdade. Então, ele tá ali, né? A propaganda tá vendendo uma criança observando, brincando com os carros, né? E a gente tem uma recapitulação desta aula, né? O que foi que a gente aprendeu, o que foi que a gente viu? Então a gente tem aqui, ó, o que vimos? O uso de recurso de persuasão em propagandas, em TV, em jornal, em livro, né? em revista. Para que é usado, né? Para que se usa? Usamos para induzir determinado público a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. Onde se usa? Em revistas, jornais, livros, TV, né, no geral, conteúdos de mídias sociais, panfletos, outdoor, como os que a gente viu, placas informativas e outros mais. Como identificamos o uso? Através das fontes das letras, tamanho das letras, cores, figuras e jogos de palavras. A gente também não pode esquecer que a gente também consegue identificar a partir de uma imagem, né, do uso não verbal, de uma linguagem não verbal. Não é isso? Então hoje a gente encerra a nossa aula por aqui. Entretanto, eu deixo uma mensagem para vocês, né? Que é o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Robert Collier, tá ok? Então eu vejo vocês na próxima semana. See you next week, ok? E estudem bastante.